Pessoal, informação extremamente urgente. Acaba de ser suspenso o mandato do deputado Gilvan da Federal na Câmara dos Deputados. Uma reunião que acabou em instantes no Conselho de Ética, uma reunião relâmpago, né? Que, imagina, o deputado Glauber tá para ser cassado há meses e meses aí, e agora a suspensão de mandato, uma resolução que estava estreando hoje pela primeira vez no Congresso e ainda vai num deputado da direita. É um negócio, cara, eu fico pensando, é surreal. Não, é surreal. Ou é muita coincidência, ou alguém mexe os pauzinhos. Não é possível, gente. A resolução nunca tinha sido estreada e já estreou com um deputado federal da direita. Não tem como. Bom, acontece, gente, que foi uma confusão que aconteceu em uma audiência pública com a presença do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Nessa reunião estava presente o Lindenberg Farias. Deu toda uma confusão envolvendo ele. Os dois acabaram trocando ofensas e aí eles representaram contra o Gilvan por conta de falas que ele fez sobre um codinome da planilha da Odebrecht, que é a Amante. Pois é, gente, vocês vão entender tudo nesse vídeo a partir de agora. Sério, eu tô indignado, principalmente porque eu vejo tanta baderna, tanta fusarca feita pela esquerda, e aí eles vão fazer a estreia de uma nova resolução aí no Conselho de Ética, e aí estoura em quem? Na direita. Cara, nem rachadinha foi punida no Congresso, cara. Nem rachadinha. Sério. Bom, faz o seguinte, gente. Curte, comenta, compartilha muito esse vídeo, porque, sério, eu tô indignado. E vem pra tela porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Presidente, é só para esclarecer o nobre deputado que a conduta ela está especificada na representação. Aqui, ela fala o seguinte: o senhor deputado Gilvan da Federal incorreu em condutas incompatíveis com o decoro parlamentar prevista no artigo 4º, parágrafo 1º e 6º do Código de Ética e Decoro Parlamentar, ao proferir manifestações gravemente ofensivas e difamatórias contra a deputada licenciada para ocupar cargo de ministra de Estado em evidente abuso das prerrogativas parlamentares, o que configura comportamento incompatível com a dignidade do mandato. E ela veio também estar anexo ao vídeo do qual quando o deputado se manifestou. Para esclarecer também, presidente, é importante de ressaltar aqui que neste momento o Conselho de Ética ele não está julgando a representação, nós estamos analisando a medida cautelar da mesa que foi tomada com base na resolução 11 de 2024, que estabeleceu critérios e que nós, todos os deputados dessa casa, se não todos, mas a grande maioria, aprovou em plenário essa resolução. Ou seja, nós demos anuência para que a mesa, quando necessário, tomasse esse tipo de providência. Eu quero saber que, dependendo do resultado aqui da nossa reunião, o que pode acontecer com o deputado Gilvan? Eu fiz questão de já no início da sessão, e vou esclarecer novamente, a decisão do Conselho de Ética pela suspensão cautelar do mandato por qualquer prazo que o colegiado decidir será definitivo, salvo em caso de apresentação de recurso ao plenário da Casa, artigo 15, inciso 30 do regimento interno, não é isso? Estará suspenso a partir da decisão do Conselho, e se podendo haver recurso para o plenário da Câmara dos Deputados. Então, a partir da decisão do Conselho, ele já, se for a decisão do Conselho sob suspensão, independente do prazo, já fica, e se houver recurso... Quando a gente recebe um parecer e que já tem uma pena definida, é como você chegar num leilão e você já tem um preço fixado. Isso não pode, isso está errado. Caro deputado Luiz Lima, vou reiterar que como é um episódio completamente novo para esse Conselho, inclusive quando eu recebi a ligação da assessoria técnica do Conselho, perguntando se imediatamente, assim que fosse disponibilizado o relatório pelo relator, porque num fato corriqueiro, comum, de representação normal aqui desse Conselho, não tem obrigação do relator disponibilizar o relatório imediatamente. Mas eu avoquei para mim essa decisão e nós disponibilizamos imediatamente, até por conta de ser uma suspensão cautelar e dos prazos de 3 dias, o que Vossa Excelência leu, aí foi uma questão de uma representação normal. Mas esse relatório do deputado Ricardo Maia foi disponibilizado imediatamente para que todos tivessem acesso da decisão e do relatório do deputado Ricardo Maia. Então eu fiz questão, e se fosse até seguir o trâmite normal do Conselho, poderia não ter o feito. Mas devido à decisão e os prazos rápidos que nós temos que tomar, imediatamente disponibilizei a decisão para que todos tivessem acesso. Presidente Leu, eu posso fazer uma pergunta simples e direta. O senhor acha correto um relator oferecer um parecer e fixar uma pena sem ouvir a defesa do deputado? Deputado Luiz Lima, o relator não fixou pena. Não? Quem fixou pena foi a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Mas você acha certo? Não, eu não tenho que achar certo. Eu tenho que aqui colocar em pauta e votar
Isso fere o artigo 5º, a decisão inciso foi 55 proferida da pela Constituição Câmara dos brasileira. Deputados, baseado numa resolução aprovada pela maioria do plenário da Câmara dos Deputados, deputado Luiz Lima. Mas então, isso, eu defiro a questão de ordem de Vossa Excelência. lamentavelmente, a gente está, como Daniel Silveira, cometendo um erro gravíssimo nessa casa. Muitos deputados que apoiarem essa aberração, daqui a poucos anos, como outros deputados que votaram pela manutenção da prisão do Daniel Silveira, estão arrependidos. Gostaria de deixar registrado. Estamos abrindo um precedente sem exceção. Nós sabemos muito bem que aqui não se cobra aquela regra de entrar calado e sair mudo. Nós estamos no parlamento. Um parlamentar, qualquer ele que seja. Nós somos 513 com mais 81 senadores, os quais pouquíssimos respeito, porque a maioria, para mim, deveriam estar presos e não no parlamento. A maioria, para mim, são bandidos. Inclusive, aqui nessa comissão de ética, passou aqui deputados acusados e comprovadamente por rachadinha e nada aconteceu. E no artigo 53 da Constituição Federal, ele é muito claro, senhor presidente. Ninguém aqui tem essa condição, e muito poucos, condição moral, de estar colocando qualquer tipo de pena num deputado combativo, patriota e que só está fazendo o seu trabalho aqui. Qualquer punição que acontecer para esse deputado aqui é uma punição injusta, um precedente que poderá amanhã ou depois estar calando o parlamento. Nós estamos vivendo a ditadura da toga, mas a ditadura do Conselho de Ética nós não podemos aceitar. Eu presidia a Comissão de Segurança Pública na data em que eles aconteceram. O que eu vou trazer para os senhores não é uma defesa do Gilvan. O que eu vou trazer é simplesmente a narração do que se passou. Por que isso é importante? Porque a representação que foi feita pela mesa diretora não contém, estou sendo claro, não contém o nexo entre a acusação e a punição. E ela não contém o nexo entre acusação e punição justamente porque os fatos não se deram da forma como foi interpretado pela mesa diretora. Eu estava lá, na cadeira que Vossa Excelência ocupa nesse momento. E eu vou lhe contar exatamente o que foi visto. O que foi visto foi o seguinte. Durante a audiência pública em que participava o ministro da Justiça, ministro Lewandowski, Gilvan da Federal estava presente, também estava presente Lindbergh. Gilvan da Federal estava fazendo uma fala direcionada ao diretor da Polícia Federal. A fala era crítica ao diretor da Polícia Federal. Durante essa fala, ele disse que no governo anterior, a Polícia Federal era criticada pelos opositores do governo, dentre eles a senadora Gleisi Hoffmann. Esse foi o único momento em que Gilvan da Federal citou o nome da senadora. Ele citou como senadora, não como ministra. Porque ele citou no passado. Num momento posterior ao que aconteceu, o Gilvan narrou que, prestem muita atenção nisso, o Gilvan narrou que existia uma lista da Odebrecht. Dentro dessa lista existiam apelidos. Dentre esses apelidos, Lindinho e Amante. E então, Gilvan atribuiu a Amante, o apelido da lista da Odebrecht, o adjetivo de prostituta. Ponto. É isso que se passou. Na Odebrecht existia uma planilha de pagamento de propina para políticos. Eu citei aqui o nome de Lindinho, de Amante, que devia ser uma prostituta do caramba. Aí teve um deputado aqui que se revoltou. Ou seja, a carapuça serviu e foi mentir na CCJ, se vitimizar. Eu quero deixar registrado aqui, presidente, que ele chegou a ameaçar, dizendo, você vai ver, seu bandido. Então, senhor presidente, nós temos que tomar muito cuidado com o que está sendo feito aqui hoje. Se esta comissão, da qual eu não sou membro, ou seja, não votarei nesse assunto, se esta comissão punir Gilvan da Federal por ter atribuído a Amante da lista da Odebrecht, o apelido Amante, por ter atribuído o adjetivo de prostituta ao apelido Amante da Odebrecht, se vossas excelências votarem por condenar Gilvan por ser este fato ofensivo à ministra, hoje ministra, vossas excelências estarão confessando que vossas excelências reconhecem que a ministra, à época, senadora, eu não estou entendendo as manifestações da Maria do Rosário. Eu não estou entendendo. Ela está falando alto, interrompendo meu raciocínio, mas eu não consigo compreender o que ela fala. Então, se a senhora quiser utilizar o microfone para que eu possa lhe ouvir, por favor, o faça.
Se o objetivo é simplesmente interromper o meu raciocínio, não vai funcionar, porque o meu raciocínio está acima das suas interrupções. Se essa comissão votar por punir Gilvan por ter atribuído o adjetivo de prostituta à pessoa listada pela Odebrecht como amante, dizendo então que a ministra é a amante, essa comissão está confessando que tem conhecimento de que a ministra é a amante da lista. E eu destaco para os senhores, durante toda a investigação da Odebrecht, em nenhum momento foi atribuído à ministra a qualidade de ser a amante da lista. Ela negou por todos esses anos e nega até hoje que a ministra Gleisi Hoffmann é a amante da lista. Então, o que a gente tem que decidir hoje, o que a gente não, porque eu não me incluo, eu não vou votar. O que os senhores têm que decidir hoje é se os senhores estão atribuindo a Gleisi Hoffmann a qualidade de ser a amante da lista da Odebrecht. Porque aí a gente tem que discutir todos uns 500 milhões de propina que foram direcionados a ela, a gente tem que discutir outras coisas. Então, sinceramente, senhoras e senhores, sinceramente, eu fui surpreendido por essa representação. Que assim como sua esposa e sua mãe são mães, a deputada Gleisi é mãe. A deputada Gleisi é esposa. A deputada Gleisi é filha. E é uma mulher no exercício de um mandato parlamentar que não é menor do que de qualquer colega. Ela não pode ser carimbada em qualquer lugar que ande nesse Brasil como uma prostituta. Permitir que uma deputada caminhe pelas ruas e possa ser apontada porque um colega assim o fez, é calar essa mulher. É impedir que ela exerça a sua função. Por violência política contra a mulher no ano de 2021, contra a deputada estadual Camila Valadão, do PSOL do Espírito Santo. Ele foi condenado a 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão em regime aberto. Ele foi condenado a pagar R$10 mil de danos morais a essa deputada. Ele está sendo acusado também pela ativista política Débora Sabará. Ele teve um contencioso com o senador Hamilton Mourão, e chamou o senador Marcos Duval para uma briga em um ringue profissional. Senhores e senhoras, nós estamos diante de alguém que comete crimes sem parar. De alguém que ataca as mulheres pela alegria de desmerecer. E como mãe, como mulher, e como representante do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, eu estou aqui não porque o deputado Gilvan é da direita. Não, eu estou aqui pela honra das mulheres. Porque tudo que acontece nessa casa repercute por aí, na casa das outras mulheres, no desrespeito com as crianças, nos abusos e violências, deputada Antônia Lúcia, que as mulheres estão sofrendo. Se nós queremos dar um fim à violência contra a mulher, sejamos nós o exemplo. Sejamos nós a paz que a gente propõe para o mundo. Sejamos nós o respeito. Portanto, senhores e senhoras, nós queríamos 6 meses. Mas vamos acompanhar o relator, pelo bem... Apenas para concluir uma frase, pelo bem de se fazer justiça, pela primeira vez nessa Câmara dos Deputados. E uma mulher, a deputada Gleisi Hoffmann, hoje, ministra, poder andar nas ruas dizendo que a Câmara não se calou diante desta injúria. E ela, portanto, é respeitada no seu ambiente de trabalho, sendo voz isolada a que agrediu o deputado Gilvan, que deve ser punido. Muito obrigada. Em nenhum momento da minha fala, eu quero que se prove isso, em nenhum momento da minha fala, eu me dirigi qualificando a deputada Gleisi Hoffmann. O único momento da minha fala que eu cito a Gleisi Hoffmann, eu cito no passado ela como senadora. Porque hoje o PT idolatra a Polícia Federal. Hoje o PT, a Polícia Federal é a melhor Polícia Federal do mundo. Mas quando o descondenado do Lula foi preso, a Polícia Federal era a pior de todas. E eu repeti que uma das pessoas que mais criticavam a Polícia Federal era a senadora Gleisi Hoffmann. Interessante, presidente, que o PT, eu estive na Polícia Federal nessa época, que esse ex-presidiário foi preso pela Polícia Federal, chovia aqui ataques à Polícia Federal do pessoal do PT. Por exemplo, da senadora Gleisi Hoffmann, atacava a Polícia Federal o tempo inteiro. Hoje estão elogiando a Polícia Federal, por quê? Porque nós temos um diretor petista. Foi um momento que eu toquei no nome da hoje ministra, mais deputada, Gleisi Hoffmann, dizendo que ela, é fácil, é só dar um Google, que vocês vão verem a ex-senadora Gleisi Hoffmann dizendo que a Polícia Federal faz a operaçãozinha para aparecer na televisão e etc, etc, etc. O deputado Lindenberg, ele faz uma questão de ordem ao presidente da Comissão de Segurança. E na questão de ordem, ele nem começa a questão de ordem. Ele já aponta para mim e diz, esse deputado desqualificado. E aí a gente começa uma discussão, ele me chama de bandido de novo, me ameaça,
dizendo que você vai ver seu bandido, tá aí nas filmagens. Então, já tá quanto tempo, presidente? Eu só tenho 3 perguntas, que é essa? Gilvan, o senhor excedeu o tempo... O Senhor senhor tem uma questão de Tem ordem? uma questão de Qual ordem, artigo? senhor presidente. Qual artigo? Artigo 73. Pela manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras. 12. Nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês e injuriosa aos membros do Poder Legislativo ou às autoridades constituídas desse e dos demais poderes da República. Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do... Você roubou pra baralho. Eu vou dizer aqui no final da minha fala, eu sou homem de assumir a responsabilidade, sou homem de assumir minha punição, mas acredito que o deputado, se houver justiça na Câmara dos Deputados, o deputado Lindenberg tem que ser punido também. Porque, primeiro, peço que o Conselho de Ética ouça os integrantes da Comissão de Segurança. Porque todos, em sua maioria, vão confirmar que quem começou a provocação foi o líder do PT, o deputado Lindenberg. Posteriormente, o mesmo mentiu na CCJ. O vídeo também gostaria que o Conselho de Ética assistisse. Ele mentiu dizendo que eu o provoquei. E ele chega por Glauber e fala: Glauber, era para eu estar sentado aí, perto de você. Porque o cara, o Gilvan da Federal, ficou com o rosto perto de mim. E eu ia dar uma pancada nele. Ou seja, ele mesmo admite que queria partir para a violência comigo, na CCJ, posteriormente à Comissão de Segurança. E eu confesso que a gente tem vivido tempos difíceis aqui. Eu quero dizer ao Glauber, que a Laura já fez menção, eu acabo de sair de uma reunião na Comissão de Segurança com o ministro Lewandowski. Glauber, quase eu sento ao seu lado aí. Porque eu quero falar para os senhores, eu não agrido, eu não vou no pessoal, eu não faço isso. Eu tenho minhas posições. E às vezes nós discordamos duramente sobre as posições. Agora, hoje eu fui submetido a uma situação aqui por um deputado que recorre, o presidente Paulo Aze. E eu estou falando no calor da emoção. Sabe por que você está falando? Porque até agora, quando você tem uma coisa como essa que eu vivi, passou uma hora, mas ainda não estou recuperado. Porque o sujeito me chamou, presidente, de tudo que o senhor possa imaginar, aqui na minha frente. Todo tipo de coisa. O senhor não tem noção. Eu quero não falar isso aqui agora, mas o senhor não tem noção. Sabe quando é presidente, você fica ali numa situação de desequilíbrio naquele momento. E eu vi na hora, eu lembrei de ti, Glauber. Porque minha reação na hora, e ele ficou com a cara aqui na minha frente. Aí na hora me veio uma luz, que com certeza foi de Deus. Ele quer que você bata. 3 e pouca da tarde, recomeça a segurança, e falando do Glauber, há uma grande diferença entre o que está acontecendo comigo e o que está acontecendo com ele. Primeiro, que eu sou homem de admitir meus erros. Ele, em nenhum momento, o deputado Glauber disse que exagerou. E todos da esquerda defendendo que ele agiu correto. Ele cometeu, na minha opinião, 2 fatos graves. Expulsar aqui a Casa do Povo. Ele cometeu 2 fatos graves. Expulsar um cidadão da própria casa dele e agredi-lo fisicamente. E em nenhum momento ele reconhece que exagerou. Então já começa aí uma grande diferença entre eu e o deputado Glauber. Quanto eu citei, tanto de manhã, o senhor pode conferir, tanto de manhã quanto à tarde, eu citei que ao ministro da Justiça que existia, provavelmente, uma planilha de pagamento de propina da Odebrecht a políticos. Se é verdade, não sei, mas em toda a imprensa diz que existia uma planilha da Odebrecht em pagamento de propina. Eu citei, no primeiro momento, Montanha, Lindinho e Amante. Mas, se procurarem na internet, a lista é farta. Abelha, Acelerado, Amigo, que seria, em tese, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, seria conhecido como amigo, Aquático, Baixada, Barbie, Barrigudo, Batalha, enfim. Em nenhum momento eu qualifico quem é Montanha, quem é Lindinho
e quem é amante. Em nenhum momento eu ofendo a deputada Gleice Hoffmann. Eu quero que me provem. Eu qualifico o apelido amante, que está na planilha. O que é uma prostituta? É uma pessoa que vende o seu sexo por dinheiro. O político, seja ele homem ou mulher, que vende favores à empresa Odebrecht por dinheiro, é o quê? Então eu citei o apelido. E o deputado Chico Alencar aqui falou muito bem o que eu disse ontem, só que eu não afirmei que eu estava me referindo à deputada. Eu falei o seguinte, olha, quis dizer o seguinte, citei Montanha, Lindinho e Amante. Quem se sentiu ofendido, eu peço desculpas, mas se apresente. Olha, eu sou o Lindinho da planilha de propina da Odebrecht. Eu sou o Montanha da lista de propina da Odebrecht. Eu sou a Amante da lista de propina da Odebrecht. Se identifique, que aí eu vou reconhecer que eu ofendi aquela pessoa, porque eu falei do apelido da Odebrecht. Nós, da direita, nós somos o tempo inteiro atacados, seja na internet, seja aqui no plenário. Eu sou um homem que eu cumpro a minha palavra. E eu me comprometi a, mesmo sendo atacado, sendo ofendido, como eu fui pelo deputado Lindenberg, todos viram, eu vou tomar outro tipo de atitude. E vou cumprir o que eu falei. Independente do que acontecer aqui no Conselho de Ética, eu já adianto que eu não vou recorrer, porque eu sou um homem de palavra. E quero deixar claro aqui a todo o Conselho de Ética e toda a Câmara dos Deputados. Se a minha punição servir para que deputados e deputadas da esquerda parem de ofender o presidente Jair Bolsonaro e sua família, que assim seja. Alguém perguntou aqui qual delas. Eu posso citar o do Janones, que o deputado Cabo Gilberto falou. O Janones foi bem claro. Ele disse que a ex-primeira-dama, esposa de um ex-presidente, era a mais comível da Câmara dos Deputados. O deputado Janones, e isso eu não vou ficar citando aqui, isso foi agora, um pouquinho antes do Dia das Mulheres. A não ser que ele apagou o Twitter, mas todos vão ver, foi um pouquinho antes do Dia das Mulheres. 7 de março. 7 de março, um dia antes do Dia das Mulheres. E eu não vi a deputada Maria do Rosário defender as mulheres, né? Porque eles só defendem as mulheres que se identificam com a ideologia deles. As outras mulheres podem ser agredidas, podem tomar cuspe na cara. Então eu volto a repetir. O deputado Janones disse que a Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, era a mais comível da Câmara dos Deputados. Então, se minha punição, presidente e relator, servir para que deputados e deputadas da esquerda parem de atacar o presidente Bolsonaro e sua família, que assim seja. Se a minha punição servir para que haja paz e respeito na Câmara dos Deputados por esses deputados e deputadas do PSOL, não estou generalizando, mas muitos deles, que assim seja. Se a minha punição servir para que parem os ataques à direita, por exemplo, deixa eu ver se o Gustavo Gaia está aqui. O Janones e outros deputados vivem chamando ele de assassino. Estou mentindo, Gustavo Gaia? Vivem chamando. E todos os deputados da direita são atacados pela esquerda e nada acontece. Se a minha punição servir para que esses deputados ou parem de ofender ou também sejam punidos, que assim seja. O que eu não gostaria de ver, porque não pode comparar a minha ação com a do Glauber, porque eu falei, eu não agredi ninguém, eu falei, eu estou sendo punido por uma fala. Eu não expulsei cidadão, eu não agredi, chutei na bunda um cidadão, eu não exigi dinheiro de assessor, eu não exigi dinheiro de empresário, eu não cometi corrupção, eu não ando com dinheiro na cueca, eu vou ser punido por algo que eu falei. E termino dizendo também que eu também, conversando com a minha esposa ontem, vou procurar mais Deus para ter um pouco mais de equilíbrio, de sensatez, diante de agressões que a gente sofre diariamente. E eu termino com Josué 1,9. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor teu Deus estará contigo onde você estiver. Termino também com Timóteo 4:7. Combati o bom combate, terminei a corrida, mantive a fé. Obrigado, presidente. Agradeço, deputado. Bom, pessoal, eu vou terminar o vídeo por aqui porque tá muito extenso e tem muitas falas importantes ainda. Olha, simplesmente fechou o tempo ali com o Paulo Pimenta, querendo fazer discurso moralista, gente. Paulo Pimenta. O Sargento Fauro deu no meio dele, o Marcel Van Hatten deu no meio dele. Eu vou trazer para vocês na sequência esses vídeos, porque realmente a gente
precisa assistir. É muita hipocrisia. O pessoal do amor, né? O pessoal que esbanja amor por tudo que é canto aí, simplesmente esbanjando ódio ali nas falas. A gente percebe a falta de educação desse povo. Sério, pessoal, eu vou ter que trazer na sequência pra vocês, porque o vídeo tá muito longo. Então curte, comenta, compartilha muito esse vídeo e fica ligado. Tu quer saber o que tá acontecendo, o que vai vir na sequência? Fica ligado no canal que logo mais a gente se vê.